Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do CRB jogou neste domingo, pela 20ª rodada da competição na Arena Condá diante da Chapecoense. O time do CRB teve duas mudanças. No setor defensivo, entrou no lugar do Fábio Alemão o Segovia. E no setor de meio de campo, o Christopher assumiu o lugar de GG. Mas a equipe foi muito mal dentro de campo, principalmente na primeira etapa. Jogando com as linhas mais altas, o time ofereceu o campo para a equipe da Chapecoense, que soube muito bem explorar, principalmente o lado direito de defesa da equipe regatiana, e acabou fazendo 3-0 nos primeiros 45 minutos e podia ter feito até o quarto gol. Neto Pessoa, Marcinho e Mailton fizeram os gols da equipe da Chapecoense. Para a segunda etapa, a equipe regatiana veio com 4 alterações, entre elas o Herculano, que acabou fazendo 2 gols de cabeça. O time do CRB foi um pouco melhor no segundo tempo, mesmo assim o Matheus Albino teve que fazer boas defesas. E aí, terminado o resultado então, a equipe do CRB perde posições, estava na 12ª colocação e ainda pode perder mais posições ainda nesta rodada da Série B. CRB, portanto, não chegou à sua segunda vitória na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casas. E após a partida, quem falou com a imprensa foi o técnico Barroca e assumiu que a equipe não foi bem, principalmente na primeira etapa. Quem está acompanhando o nosso time consegue ver claramente que o primeiro tempo que a gente fez hoje foi o pior primeiro tempo desde que eu estou aqui no CRB. Realmente, coletivamente, a gente não se encontrou em nenhum momento, tivemos dificuldades, demos muito espaço nas costas, principalmente. Erramos alguns times de pressão e não controlamos adequadamente a profundidade. E a equipe da Chapecoense aproveitou as oportunidades, né? Acho que coletivamente foi o nosso maior problema. Acho que no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente buscou os 2 gols, tivemos até possibilidades aí de empatar o jogo, mas com certeza o primeiro tempo que a gente fez comprometeu qualquer coisa relacionada ao resultado da partida. Você reverter fora de casa um resultado de 3-0, muito difícil. Precisamos tirar lições desse primeiro tempo, tirar lições desse jogo e olhar para frente e já colocar em prática no próximo jogo, no meio de semana, na Copa do Brasil. Pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Barroca, são 12 jogos sem vencer fora de casa, a terceira pior campanha como visitante da competição. O que explica essa ineficiência longe de Maceió? Tivemos muitos jogos fora de casa que a gente não mereceu perder ou empatar, a gente mereceu vencer, mas hoje, sem sombra de dúvida, não temos o que reclamar. No primeiro tempo o resultado foi justo pelo que a gente apresentou, não tivemos um bom rendimento, não jogamos bem, temos que reconhecer isso. Coletivamente não nos encontramos em nenhum momento e eu, como treinador, assumo essa responsabilidade, tá? E a gente precisa realmente encontrar soluções para que a gente consiga pontuar mais fora de casa, porque a competição pede isso. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, o que falar para aquele torcedor do CRB que ainda tem esperança no acesso? A gente aqui tem trabalhado jogo a jogo. Para a gente hoje era muito importante fazer um jogo forte, conseguir um empate ou uma vitória, né? Um empate já seria um ponto importante, já que a gente ganhou o jogo de ida deles e a gente já tinha 3 pontos nesse confronto direto. Pelo menos um empate. Mas hoje, além do resultado, o nosso rendimento, principalmente no primeiro tempo, comprometeu pra caramba aí o nosso nível competitivo na partida. A gente tem que tirar lições, ser humilde para reconhecer. A gente precisa se desculpar com o torcedor pelo primeiro tempo que a gente fez, porque não é só a derrota, não é só o resultado, mas principalmente a forma. O primeiro tempo hoje realmente não condiz com o trabalho que a gente vem fazendo desde que a gente chegou aqui. A gente precisa ter humildade, reconhecer isso, a gente precisa se desculpar com o torcedor e a gente precisa dar uma resposta pronta. A gente tem um grande desafio no meio de semana, precisamos virar a chave, tirar as lições e aproveitar esse tempo que a gente tem até o jogo com o Cruzeiro para fazer as correções e dar uma resposta imediata no meio de semana. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, no segundo tempo o CRB fez um jogo mais equilibrado.
O que explica o início do jogo do time tão ruim, com o adversário tendo tantos espaços? Foi o que eu falei, eu acho que coletivamente a gente não se encontrou, nossa equipe é uma equipe que encaixa bem a pressão, é um ponto forte da gente, e joga com a posse de bola terminando as jogadas, né? Acho que no primeiro tempo a gente não fez nem uma coisa nem a outra bem, a gente não encaixou tão bem a pressão, e não encaixando tão bem a pressão, a Chapecoense conseguiu estourar os ataques delas nas costas da nossa última linha, e também a gente não terminou bem os nossos ataques. Então, nossos ataques, a maior parte deles acabou gerando contra-ataque para a Chapecoense, e a Chapecoense tirou proveito, principalmente no segundo e no terceiro gol, dessas jogadas que a gente deixou de concluir e ofereceu contra-ataque. Isso acabou fazendo com que o resultado fosse comprometido. A gente foi para o intervalo perdendo de 3-0, nos ajustamos, fizemos as trocas, o pessoal que entrou no segundo tempo entrou melhor, lutamos, diminuímos o placar com o primeiro gol, depois com o segundo, e poderíamos ter feito o empate dentro daquilo que a gente apresentou no segundo tempo. Então, claramente, o primeiro tempo da gente foi atípico desde que a gente está aqui, a gente não pode repetir um primeiro tempo como esse mais nessa nossa temporada. Para finalizar, a pergunta do Tainan Melo do Agora Alagoas. Barroca, o desempenho no primeiro tempo pode ser atribuído à expectativa do jogo da próxima quinta ou o cansaço no jogo de Minas pesou? Não, de forma alguma. A gente veio para esse jogo aqui com foco total, utilizamos o que a gente tinha de melhor disponível. A gente não utilizou Fábio e não utilizou GG porque realmente não estavam em condições, tanto que nem foram utilizados no decorrer da partida. Utilizamos o que a gente tinha de melhor porque a gente entendia que era uma partida extremamente importante para a gente na Série B. Felizmente, as dificuldades coletivas que a gente teve no primeiro tempo comprometeram muito com relação ao resultado. A gente teve que fazer uma força muito grande para voltar a ser competitivo no segundo tempo. Conseguimos, mas foi insuficiente. Então, mais uma vez, a gente precisa pedir desculpa ao nosso torcedor e a gente precisa dar uma resposta pronta de desempenho, de atitude, de comprometimento no meio de semana para conseguir uma classificação que seria muito importante para o clube. Aí então o técnico do CRB falando aqui no canal, Orlando Batista Esporte. CRB agora concentra suas atenções para a partida contra o Cruzeiro, que venceu o Botafogo neste domingo pelo placar de 2-0. O confronto entre CRB e Cruzeiro acontece na próxima quinta-feira, aqui na capital alagoana, no estádio Rei Pelé, pela Copa do Brasil. Lembrando que na primeira partida, as equipes empataram em 0-0. Já a equipe do CSA teve um resultado que lhe interessou muito neste domingo, é que o Floresta não venceu sua partida, ficou no empate em 1-1. O time do CSA, portanto, vai terminar a rodada dentro do G8. A competição está chamando demais, pegando pela mão e arrastando o CSA para se classificar para a próxima fase da competição. A equipe azulina que agora na próxima quinta-feira joga pela Copa do Brasil, lá em São Januário, diante do Vasco da Gama, que vem muito mal na Série A do Campeonato Nacional, joga dentro de casa, com certeza com o apoio do seu torcedor, mas o time azulino também tem total condição de eliminar o time carioca. Há um detalhe, na Série C do Campeonato Brasileiro já tem uma equipe classificada para a próxima fase da competição. O time do Caxias é o primeiro time a confirmar presença na segunda fase da terceira divisão do Campeonato Nacional. Eu quero abraçar você que esteve comigo do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas e faz a tua inscrição no canal. Se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.